Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal Toda Hora. Agora é meia-noite e eu te convido a acompanhar comigo as notícias dessa madrugada. Uma viga de construção da linha prata de monotrilho da cidade de São Paulo se desprendeu do caminhão de transporte e interditou parte da avenida. Felizmente, ninguém se feriu. Uma viga que estava sendo transportada para a obra de expansão da linha 15 prata do metrô se soltou da carreta na saída do pátio de fabricação e armazenamento na Avenida Jacopêssego, na zona leste de São Paulo, nesta madrugada. O acidente aconteceu no início do transporte da viga pela construtora contratada para as obras de ampliação da linha, na altura do número 1800 da avenida, e interdita uma das faixas da via. A CET está acompanhando a remoção e orienta o tráfego da área. O metrô pediu desculpas pelo transtorno e disse que nenhum pedestre ou colaborador ficou ferido. Segundo a empresa, o ocorrido não afeta o cronograma da obra. O metrô também disse que vai notificar a empresa contratada para prestar esclarecimento sobre as circunstâncias do ocorrido. E um criminoso disfarçado invadiu um condomínio de luxo em Niterói, no Rio de Janeiro. O bandido usou uma máscara de silicone realista para mudar a sua aparência e roubou mais de R$ 90 mil em bens. Crime com ares cinematográficos chamou a atenção em Niterói, na região metropolitana do Rio. Para invadir um apart-hotel e furtar pertences de um morador sem ser identificado, um advogado usou terno, luvas, óculos escuros e uma máscara realista. O crime aconteceu em 7 de fevereiro e os policiais afirmam que o executor do furto é o advogado criminalista Luiz Maurício Martins Galda. As câmeras de segurança do local mostram o homem entrando no prédio de luxo e durante quase todo o tempo ele permaneceu com o celular no ouvido, indicando que falava com alguém. Ele circulou em áreas de acesso exclusivo dos funcionários, seguiu até o apartamento, arrombou a porta e furtou 8 relógios, avaliados em R$ 80 mil. Toda a ação durou cerca de 18 minutos. Em seu depoimento, Galda afirmou que pagou cerca de R$ 1.800 para comprar a máscara em uma plataforma internacional de compras virtuais. O criminoso afirmou que depois da ação passou a se desfazer de todos os vestígios digitais do cometimento do crime, inclusive apagar a conta no eBay e todos os e-mails relacionados à compra da máscara. Na semana passada, a polícia cumpriu um mandato na casa do advogado e ele apontou Alexandre Ceotto como autor intelectual da ação. As investigações mostraram que a planta do imóvel e a rotina do morador foram indicadas por Alexandre. Segundo fontes da polícia, não há uma legislação federal específica no Brasil que proíba ou restrinja diretamente a compra e venda de máscaras realistas. O Ministério Público do Rio de Janeiro pediu a condenação dos 7 acusados pelo crime de incêndio culposo no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo. A Justiça condenou os responsáveis pelos contêineres dos adolescentes, os administradores do CT e o responsável contratado para a manutenção dos aparelhos de ar-condicionado. O acidente de 2019 resultou na morte de 10 jogadores que atuavam nas categorias de base do Flamengo. E as bonecas hiperrealistas chamadas de bebê reborn causaram polêmica nas últimas semanas. O trabalho de artesão, inicialmente direcionado a crianças, atraiu especialmente as mulheres. As bonecas têm um preço elevado, que pode custar mais de R$ 10 mil. Muitas mulheres hoje estão assumindo que têm em sua casa bebê reborn. E não é da sua filha mais nova, mas sim dela mesma enquanto adulta. E a maioria dessas mulheres, elas têm esses bebês por apenas apreciar a arte, gostar do tipo da boneca. Algumas são pessoas que são colecionadoras e muitas pessoas colecionam muitas coisas. Tem pessoas que colecionam moeda, pessoas que colecionam copos, garrafas, enfim. Existem pessoas que colecionam bebês reborn. E como elas têm esses bebês e gostam de trocar de roupa, né? Às vezes até sair com um boneco, isso pode causar um espanto na sociedade que atribui a bonecas, né, a crianças e não a adultas. Mas no caso, a gente não pode entender que essas mulheres têm algum tipo de problema de saúde mental apenas pelo fato dela ser colecionadora ou dela gostar desse tipo de arte e ter como um passatempo ali, ela ter essa boneca e às vezes trocar e cuidar ali daquela boneca.
No entanto, quando a gente vê uma mulher que ela exerce uma maternidade de fato, ela acredita que é mãe daquele bebê reborn, né? Por mais que ela entenda que ele não tem vida, mas ainda assim se vincula com aquele objeto, pode ter muita coisa envolvida, pode ter algum trauma, ela, por exemplo, pode ter tido uma perda gestacional, ela pode ter um desejo frustrado de não ter sido mãe. Então, alguma questão emocional aí pode estar envolvida. E claramente, então, esta mulher, neste caso, não são todas, lembrando que a maioria são colecionadoras, é um passatempo. Mas nesses casos mais específicos, então, de questões emocionais, de vinculação com o Baby Reborn, então aí a gente precisa encaminhar essas mulheres para um profissional da psicologia. E eu recomendo que seja sempre um psicólogo perinatal, que é o profissional mais indicado para entender aquele caso e ir trabalhando essas questões emocionais direcionadas para o caminho certo. Se é um luto, para a elaboração do luto, se é para uma frustração, como lidar com aquela frustração. Então aí esse profissional ele vai encaminhando para o caminho certo. Então as pessoas que de fato, né, vão precisar de um acompanhamento psicológico são poucas, tá? E inclusive a gente pode utilizar o bebê reborns em algumas técnicas de psicologia tranquilamente aí com pessoas para práticas, enfim, treinamentos, muitas coisas. E a questão que fica é, até quando será que é um divertimento ou um comportamento duvidoso que demonstra uma fragilidade emocional? Essa edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Caso você tenha perdido alguma notícia, acesse o nosso canal no YouTube. Nos encontraremos novamente às 1h35 com mais notícias. Até logo!